Fala galera, beleza? Eu vou resolver esse problema 1.1 do Hibbeler, que eu resolvi de maneira analítica, né? Quem não viu essa solução quer dar uma olhada, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, dê uma olhada. Aqui eu vou fazer a solução no SolidWorks Simulation, para comparar então os dados analíticos com os dados numéricos. Então como que eu vou fazer aqui no SolidWorks Simulation? Eu vou iniciar um esboço aqui pelo plano frontal, e vou desenhar esse eixo, então, partindo do ponto A, por A, B, E, C e D. Vou pegar a ferramenta linha, então vou desenhar a partir da minha origem aqui, né? Vou desenhar o ponto do D para o C, do D para o E, do E para o B e do B para o A. Beleza? Vou pegar a ferramenta de dimensão inteligente e vou usar a medida então de 400 milímetros, que é a medida que está ali. O restante é tudo 400 milímetros, então eu vou dar uma relação aqui de igual, já para colocar a mesma cota para todos. Então eu tenho aqui essa linha desenhada. Para mim poder simular no Simulation, né, fazer análise estática, eu vou encerrar o esboço aqui, eu vou inserir, né, uma soldagem em um componente estrutural. Eu vou utilizar então o padrão ISO, um tubo rígido, e aqui o tamanho independente, né? Vocês podem pegar qualquer tamanho. Eu vou usar o 37.7 por 4. E vou colocar aqui então para que a gente tenha esses pontos ali principalmente, né? Então tá aqui, ó. Beleza? Então esse eixo que a gente tem aqui, a gente agora vai fazer uma análise estática nele. Eu vou vir aqui em suplementos, vou ativar, né, o SolidWorks Simulation, vai abrir aqui uma nova aba no Command Manager e eu vou inserir um novo estudo e uma análise estática. Então a primeira coisa que eu preciso fazer em uma análise estática no SolidWorks Simulation é definir o material. Para definir o material, a gente vem aqui em peça 2, clica com o botão direito do mouse e eu posso selecionar aqui um aço carbono simples. Não vai influenciar aqui, né, o nosso material, mas a gente precisa definir ele. Eu só quero calcular as reações de apoio nesse problema. Então, selecionar aço carbono simples. Em acessórios de fixação, eu vou clicar com o botão direito do mouse, selecionar geometria fixa. Aqui, agora eu preciso restringir os movimentos. Se eu utilizar a geometria fixa, não vai funcionar. Eu posso explicar em outro vídeo para vocês. Eu vou selecionar como imóvel e vou selecionar o ponto C e o ponto B. O imóvel ele vai permitir rotação, ele só está restringindo translações. Então ele entende, né, que aqui nós temos só as restrições de força. Então eu vou ter momentos que vão permitir com que esse eixo flexione. Então eu vou dar um OK. Eu vou selecionar então, clica com o botão direito do mouse em cargas externas, seleciona a força. Aqui, ó, na extremidade, né, eu vou selecionar a minha junta, eu vou clicar aqui sobre a junta, aqui na referência eu vou expandir o Feature Manager e vou selecionar plano superior, e eu tenho uma carga, né, de 800 kgfm, que eu vou escrever em Newton mesmo, para a gente apenas comparar as magnitudes, não as unidades. Então só verificar lá, ó, que o sentido, né, eu posso inverter ele. Então, portanto, né, se eu aumentar aqui o meu símbolo aqui para 200, ó, vocês estão vendo lá que ele, né, ele está de cima para baixo. Então, vou dar OK, 800, e vou inserir a carga lá de 400 também, que é na junta, a externa. Vou expandir o meu Feature Manager, plano superior, normal ao plano, né, 400, só verificar lá, ó, vou inverter a direção. Vou deixar o mesmo tamanho aqui. Vou dar um OK. Beleza? Então aqui está feita a configuração do setup. Eu posso criar a malha aqui. Ele vai criar uma malha de elementos sólidos, né? Se eu aproximar aqui, ó, mais um pouquinho ainda, vocês vão ver lá, ó, que é uma malha de elementos sólidos aqui no SolidWorks Simulation. Vou executar esse estudo e agora eu vou maximizar aqui para a gente poder dar uma olhada nesses resultados aqui, beleza? Então o que que nós temos aqui, ó? Ele gerou os resultados da análise de tensão. Eu posso clicar com o botão direito em resultados aqui, ó, e definir um diagrama de viga. Então vou definir, por exemplo, né, força de cisalhamento, ó, na direção 1 e vou dar um OK. Então o que que eu tenho aqui, ó?
eu tenho uma força, né? Nota o seguinte, ó, aqui o gráfico verde, ó, ele está indicando essa reação aqui, ó, o esforço cortante, ó, força de desalinhamento de 200 Newton, que é o nosso. Se a gente voltar aqui, né, eu vou colocar aqui os resultados, ó, para a gente poder comparar. Então tá aqui, ó, 200 kg a força, que é o esforço cortante, o momento fletor 240 e a reação em Y, né, é 1000. Então vou comparar aqui para a gente poder dar uma olhada aqui. Vou pegar então listar aqui, ó, as forças resultantes e vou pegar aqui no ponto C, né? Vou atualizar. Então tá nos mostrando aqui, ó, soma em Y, a direção 1000, né? Que é exatamente a magnitude aqui que a gente havia calculado no modelo analítico. Então isso aqui são as forças de reação. Vamos dar uma olhadinha aqui, né, no momento fletor. Para plotar o momento, a gente vai clicar sobre o botão direito do mouse e definir diagrama de viga. Então, eu vou selecionar aqui o momento na direção 2 e vou dar um OK. Então, tá aqui, ó. Então, até o ponto C, né, que é esse ponto aqui, ó, a gente pode editar também para deixar mais claro, né? Eu vou editar a definição. Eu vou selecionar apenas, né, vigas selecionadas e vou dar um OK. Então, até o ponto E, na verdade, ó, até o ponto E, está indicando os meus 240 Nm, né? Que é essa seção aqui, ó, que eu calculei, né? Que nós calculamos no modelo analítico, certo? Então, tem aqui momento fletor, esforço cortante e eu posso listar as reações de apoio também. Beleza, galera? Esse foi um vídeo aí comparando o modelo analítico com o numérico. Um abraço e até a próxima.